Boa tarde, pessoal. Nós falamos, né, na aula passada sobre práticas responsáveis no varejo, não é? E fizemos uma parte e ficamos faltando para complementar essa segunda parte, não é? Onde foram discutidos alguns pontos e serão discutidos outros pontos, como os desafios socioambientais na gestão de empresas do varejo, gestão do varejo voltado para a sustentabilidade, modelo de engajamento e políticas socioambientais para supermercados. É o que a gente vai se deter mais hoje, né, nessas políticas socioambientais para supermercados. Né? Aí falamos das considerações gerais, né? Falamos do comércio e serviço nas relações com stakeholders, o comércio e serviço e as relações, né, dando continuidade aos stakeholders, ainda a mesma coisa, tá certo? Gestão socioambiental no comércio e serviços, né, temas emergentes para o varejo. E ficamos nesse, o modelo de engajamento para supermercados, né, o que eu já disse anteriormente. E aí nós vimos já na aula passada alguns elementos, né, retomando só um pouquinho do que a gente já viu. Né? Então, hoje, os supermercados têm se destacado em função do seu faturamento. Né? Então, a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, tá certo? Constatou que em 2006 os supermercados tiveram uma participação, né, a partir dessa época, de 5,3% no produto interno bruto brasileiro, tá certo? O PIB. Então, para cada público que se relaciona, deve-se avaliar os componentes negativos, antiéticos ou ilegais existentes no supermercado. Né? Por que essa preocupação, eu quero dizer antes, com o supermercado? Porque em muito ele tem contribuído para o produto interno bruto e passou a ser um diferencial competitivo dentro desse contexto, tá certo? Então, o supermercado hoje é avaliado, a gente, não é, tem diversos públicos, né, que frequentam os supermercados e que tem hoje papel importante dentro da economia de mercado nosso, né? Então, há inúmeras ações, né, que podem ser praticadas para tornar esse supermercado, né, socioambiental responsável em vários níveis de abrangência e envolvendo, né, diversas áreas internas. Então, quanto ao processo estratégico de gerenciamento, deve-se levar em consideração a habilidade organizacional na busca de priorizar ações, onde essas ações vão fazer o quê? Elas vão estrategicamente alcançar uma imagem positiva para esse tipo de comércio, né? Para o negócio de cada um deles. Né? Como tem aí, né? Aí no Cabo tem um supermercado nordestino, tem um supermercado, não Arco-Íris, né? O antigo Arco-Íris ou Mix, né? Como eles já mudaram o nome, e por aí vai. Não é? Aqui em Recife, né? Onde eu moro, tem o Atacadão, tem o Big Bom Preço, tem perto aqui da minha casa, que é o Soberano, não é? Tem outros ainda, não é? Maravilha, tem alguns outros supermercados menores. Então, tudo isso é de se considerar, não é? Então, deve-se pensar uma política adequada para esse varejo. Então, é preciso saber como é que esses, não é, quem quer construir essa imagem junto aos públicos, né, que são os stakeholders, não é, como é que eles percebem a imagem desse negócio, a imagem dessa empresa, não é? Então, por exemplo, comportamentos negativos, antiéticos, né, ilegais, que existem junto a esses supermercados no decorrer da prestação de serviço, não é, dessas atividades, não é, devem procurar avaliar melhor tudo isso. Não é? Quais são os meus pontos negativos?
O que é que eu estou sendo antiético dentro desse contexto? O que é que não estou sendo ilegal, que eu poderia melhorar, não é? Essa parte ilegal e modificar para que eu possa construir uma imagem, não é, positiva junto aos meus públicos-alvos, tá certo? Então é isso que eles estão preocupados hoje, não é? As principais questões, né, justamente que esses stakeholders procuram alcançar, ver, não é? Que ele pode mudar, não é? Em relação a seu público interno, seus clientes, seu fornecedor, fornecedores, a comunidade, governos e órgãos reguladores, não é? Então, tudo isso, não é, pode ser revisto para que a gente possa ser enxergado com melhores olhos, tá certo? Então, eles envolvem nessas questões que tem a ver com os stakeholders, envolve o público interno, não é? Por exemplo, absenteísmo, não é? Por que tantos faltam ao trabalho, não é? Por que tantos deixam o trabalho? Não é? Por que acontece isso? Algo inadequado está acontecendo contra os colaboradores, por isso que eles faltam tanto, não é? Tem tão poucos compromissos, não é? com essa, digamos, rede de supermercados, com esse negócio que eles trabalham, não é? Os acidentes de trabalho que ocorrem, não é? Nesse supermercado, não é? Quais as queixas trabalhistas que esses colaboradores têm, não é? Em relação a esse supermercado, corrupção que eles fazem, mal conduta ou demissões contínuas, não é? Qual a média salarial em relação aos concorrentes, aos outros concorrentes, quanto eles ganham, um caixa ganha num determinado supermercado X e o que é que o outro caixa ganha no supermercado Y, não é? Homens e mulheres quanto à ocupação dos cargos, será que tem mais homens? Né? É uma questão de gênero aí, ou tem mais mulheres trabalhando nesse supermercado, ou eles preferem só homens em vez de mulheres, não é? Isso já é uma coisa inadequada, não é? Isso já é, como se disse, uma questão, como a gente disse, né, de gênero aí, homens e mulheres trabalhando, ou preconceito, né? Preconceito. Os homens, sei lá, trabalham melhores, ou eu quero mais homens, né, do que as mulheres, porque elas engravidam, casam, engravidam, e aí eu vou ter que dar licença, né, essas mulheres. Isso hoje não é mais visto com bons olhos, né? E os supermercados também, né, teriam esse problema, né? Quanto à ocupação de cargos, né? Greves, se eles fazem muitas greves, se faz muitas greves porque tem muita coisa que não está adequada. A rotatividade do funcionário, não é? Assédio moral, entre outras coisas que podem ocorrer nesse ambiente de trabalho. Não é? Então, isso tudo traz, do público interno, traz uma imagem negativa dele ser serviço. Não é? Então, ele não é socioambiental responsável. Ele não está coerente com o sócio. Né? Cliente, outro elemento que ele vai se preocupar. Quantos os clientes reclamam junto aos órgãos de defesa do consumidor? Não é? Quantos eles têm denunciado na questão da concorrência desleal? Não é? Boicote, eles às vezes fazem ao outro supermercado. Peça publicitária, que está como objeto de crítica, né? Porque eles, digamos, às vezes até estabeleceu uma comparação com outro concorrente, né? Fez alguma coisa que não é lícita dentro da questão publicitária. Acessibilidade nas lojas, se o acesso é fácil às lojas, né? Ou se, sei lá, tem escadas, não respeitam os idosos nessa questão, não é? Porque o certo seria uma rampa para evitar quedas. Uso de argumentações não verdadeiras para o convencimento à compra, entre outros. Diz que o produto X faz isso,
que vai vender tanto por tanto, que é mais barato, né? Às vezes eles fazem até comparação com a concorrência, né? E na realidade tem às vezes nada a ver. Eles consultam muito, né, a concorrência, inclusive mandam outros olhar a concorrência que está ali próxima a ele para ver, né, se aquele supermercado realmente o preço está mais baixo de determinado produto, né, para eles também baixarem e assim concorrerem melhor, né, ter uma melhor concorrência. Ou seja, fornecedor, né? Se eles atrasam o pagamento dos fornecedores, se a pressão para incluir fornecedores locais, como é que é essa pressão para incluir fornecedores locais, né? Porque às vezes é interessante que ele coloque esses fornecedores que estão nas localidades, não é, para envolver essa comunidade, não é, aceitar também esses produtos fornecidos, digamos, hortifruti grangeiros, né? Daquela mediação, né? Ou seja, incluí-los dentro desse contexto, né? Proximidade dos fornecedores, né? Como eu disse, de hortifruti grangeiro da loja, se ele usa trabalho infantil, que não é viável, né? Então, etc. São várias coisas que o fornecedor, né? Que eles têm, né? Em relação a esse fornecedor. A comunidade, né, se a realização de um projeto social próprio para ajudar a comunidade local, se há doações de recursos e produtos a essa mesma comunidade, tá certo? Se eles doam produtos, recursos e produtos para fazer esse link com essa comunidade, criando assim uma imagem positiva, mais uma vez, né? A gente tanto fala em termos de marketing. Governos e órgãos regulamentadores, tá certo? Se eles utilizam propinas, né, para, por exemplo, não serem multados, se eles sonegam impostos, falsificam alguns documentos para dizer que vendeu só tanto, não é? E aí ele vendeu muito mais para poder justamente sonegar esse imposto, não é? Se fazem barulho em determinados momentos, que é hora de silêncio, tá certo? Se vende bebidas alcoólicas ou cigarros a menores, não é? A menores. Então, tudo isso é visto. Então, quando a gente não tem esse cuidado com o público interno, não é? Quando a gente não tem esse cuidado com o cliente, não é? Quando a gente não tem o cuidado com os nossos próprios fornecedores, não é? Ou quando a gente não tem, não é, essa relação positiva com essa comunidade, com os órgãos e reguladores, né, com o governo e órgãos reguladores, fica difícil para a gente, não é, operar dentro desse contexto, ser respeitado em termos de negócio, tá certo? Não só isso, mas criar essa imagem institucional que tanto as empresas buscam, né, para diferenciar os seus produtos e serviços junto ao seu público, né, junto ao seu público-alvo. Então é interessante a gente observar todos esses elementos, né, que faz parte mais até do sócio, né, do que o ambiental. Mas digamos que ele usa também produtos, como eu disse, hortifruti grangeiro, né, produtos orgânicos, por exemplo, né? Seu fulano de tal planta, né, sua horta e vende ao supermercado esses produtos para serem comercializados lá no supermercado. É interessante, né, que ele comercialize esse produto orgânico, né, que é um diferencial, que as pessoas têm procurado esses produtos orgânicos, né, junto ao mercado, né, às vezes nem sempre encontra. Mas hoje, pelo menos eu vejo, né, em alguns supermercados, eu vejo pelo tamanho das verduras, né, o tipo, às vezes, de olho de alface, o tipo de coentro, né, que são produtos orgânicos. Outros, né, os grandes redes colocam mesmo como produtos orgânicos, faz o diferencial e cobra
não é, pelo um valor maior quando se trata de um produto orgânico, não é? E destaca ali, bota, às vezes bota até uma fitinha, não é, onde está escrito os produtos orgânicos. Às vezes a questão também de frutas, né? Frutas também eles fazem isso para mostrar que estão buscando o natural, atendendo também a expectativa daquele cliente que busca esse produto orgânico, tá certo? Então acontece muito isso. Então, essa imagem organizacional, né, para ter uma boa cidadania, o que é que eles devem se preocupar? Uma imagem organizacional sólida, que não é construída só com a única ação isolada. Isso não é constituído por uma única ação isolada. É preciso eu ter todo um comportamento, não é? Preocupação, como eu disse, com todos esses elementos aí que a gente falou antes, não é? Preocupação com os clientes, em servi-los, em tratá-los bem, em adequar os produtos à sua realidade, não é? Oferecer produtos, como eu disse, né, que são produtos mais, digamos, se são produtos industrializados, biodegradáveis, com embalagens que não venham a cada vez mais cooperar para o lixo, não é, no ambiente, não é, no meio ambiente, tá certo? Preocupados sempre com essas ações, não é? Mas ações, uma única ação não. Uma única ação não tem sentido, não é? E não vai refletir positivamente. Então, ele tem que ter várias ações que faz parte de todo um projeto socioambiental responsável. Então, é a unidade e a coerência de decisões estratégicas de todas as áreas internas, tá certo? Que dão à empresa uma identidade positiva e sustentável junto ao mercado, não é? Quanto aos produtos, se eles são biodegradáveis mesmo, que ele vende, não é? Se os produtos, se frutas e verduras, eles são orgânicos, não é? Por exemplo, não é? Ou se durante esse percurso aí desses produtos até chegar aquele atacado, aquele varejo, se ele não feriu algumas normas, não é? Que ele comprou desse fornecedor, que já utiliza coisas não, digamos assim, não viáveis dentro de um projeto socioambiental sustentável, tá certo? Então, como eu disse, feriu um dos elementos da cadeia, aí refletiu no próprio supermercado aquela realidade. Então, ele continua também trabalhando essa responsabilidade social, não é? Que gera sustentabilidade, consciência, quando incorpora na gestão das principais atividades organizacionais, não é? Então, não deve haver uma interseção da mesma, não é? Com a área de atuação da empresa, tá certo? A gente já viu isso anteriormente, eu já falei, que é um pensamento de Potter e Kramer, 2006, né? Esses dois autores, que às vezes eles dizem que essas empresas eles fazem uma ação social solta, né? Para dizer que está realmente uma empresa socioambiental responsável, né? Digamos, que está buscando essa sustentabilidade, tá certo? E, na verdade, às vezes não tem nada a ver com o contexto dele, porque ele não incorporou isso dentro da área de atuação da empresa. Ele fez uma ação isolada, tá certo? E isso é como a gente viu no início, não é? Não constitui uma imagem social, não é? Uma imagem organizacional sólida, não é? Dentro do socioambiental responsável. Ele não constitui essa imagem organizacional sólida quando ele faz uma ação isolada apenas. Ele tem que ter todo um projeto, não é? Socioambiental responsável, tá certo? Então ele busca lucro, não é? Mas esse lucro se mistura de forma inseparável com a busca do bem comum. Não é só um lucro pelo lucro, mas o lucro proveniente da busca desse bem comum. É isso que ele deve
traçar, não é? Para que ele possa ter uma imagem não é, positiva junto ao mercado o qual ele está inserido, tá certo? Então deve haver essa preocupação com essa busca, tá certo? Do bem comum, não é? Dessa busca desse bem comum, de se aliar a essas realidades, tá certo? E não se desassociar dessa realidade. Então, tem algumas propostas, não é, que os autores colocam, não é, para serem usadas, não é, nos supermercados brasileiros. Não é? Por exemplo, confecção de sacola permanente. O Carrefour já fez isso, né? A rede Carrefour junto ao atacado. Eles não utilizam, né? Uma que é atacado, eles não querem, eles já vendem a mercadoria por um preço mais acessível e aí não vão ter um custo com sacolas. E aí eles vendem a sacola separada, né? Aí essas sacolas, elas são retornáveis. Às vezes, não é? No caso deles, não, eles usam plástico ainda, do Carrefour, não é? Em especial o atacadão. Mas devem ser confeccionados com tecido de reuso, como sacos. Saco de batata que você utilizou, saco de farinha que vem, que eles vêm em saco. Né? Depois, eles podem ser vendidos em sacos também, aqueles sacos de algodão. Né? Lona reciclada, né? Como a gente já viu, já passei até para vocês, que a menina utilizava, não de lona, mas utilizava daqueles banners, né? Para fazer sacolas. Poderiam ser sacolas recicladas, né? De juta. Batata geralmente vem nessas sacolas de juta, tá certo? E outros. Poderiam ser confeccionadas por cooperativas, associações, ONGs, ele pedia esses serviços, não é? Ou organizações da sociedade civil, nas quais estão envolvidas pessoas de classes sociais baixas. Não é? E aí eu vou colocar para vocês uma leitura complementar, não é? Que vai nos falar justamente disso. Sacolas que se deteriorizam mais rápido ou que possam ser usadas mais de vez, retornáveis. Tem sido a grande busca das redes de supermercados. Né? No último ano, tornou-se intenso o desejo de apaziguar as críticas da sociedade à sacola de plástico, né? De plástico, e, por consequência, aos supermercadistas como indutores de degradação ambiental. Né? Instituto Ambiental do Paraná multou em fevereiro de 2008 3 grandes redes que atuam no estado em 70 mil cada por apresentarem alternativas de sacolas usadas em suas lojas, né? Que atuam no estado, né? Apresentar alternativa às sacolas usadas em suas lojas. Tá certo? Então, esse texto vai tratar disso aí, né? O grande volume de lixo gerado diariamente por cidadãos brasileiros, calculado em média de 800 gramas por pessoa ao dia, tornou-se a sacola de plástico distribuída pelos supermercados a embalagem vilã do meio ambiente, uma vez que não se deterioriza rapidamente. Então, o texto vai gerar sobre isso. Eu vou colocar lá para vocês na sala virtual, né, que é o box 74, que está no nosso livrinho também, que eu tomo como base. 2, né, outro elemento, outra proposta que o supermercado pode usar, a adoção de selo de carbono nos alimentos hortifrutigranjeiros, como eu disse a vocês, né, que eu vejo às vezes a fitinha amarrada, dizendo que aquele é um produto orgânico, por exemplo. O que é que isso traz de benefício, não é? Esses alimentos, esse selo, não utilização desse carbono, não é? No que se refere ao dióxido de carbono, poderia selecionar produtos hortifrutigranjeiros mais comercializados,
e criar um selo para mostrar a qualidade em gramas de CO2 associada à produção, industrialização e transporte desses alimentos, né? Então, quando você usa, né, digamos, e libera, né, a atmosfera esse CO2, né, esse gás carbônico. Então, a escolha do hortifruti granjeiro facilita, né, o cálculo das emissões de carbono, já que eles são vendidos in natura e próximos da localidade de consumo, né? São geralmente pessoas ali mais pobres que cultivam, não é, aquelas verduras, aquelas frutas e vendem ao próprio supermercado e ele comercializa junto aos consumidores, né? Leva até os consumidores. Muitos são orgânicos e não utilizam o agrotóxico, que gera justamente o CO2. Quando ele é orgânico e não utiliza esse agrotóxico, né, ele não gera CO2, diminui essa geração de CO2, tá certo? Ou na própria produção, né, de alguns produtos, sejam eles, não é, outros produtos que também às vezes vão precisar de fornos, que gera esse CO2, né? Utilização em vez de utilizar determinados também tipos de energia, não é? De máquinas, né? Que vão ainda utilizar sem em vez da eletricidade vinda de, como a gente chama, energia limpa, né? Vinda às vezes de placas solar, né? Daquelas placas. Tudo isso a empresa tem que mostrar essas realidades para que o consumidor fique sabendo e fique atento, não é? E veja que ela é uma empresa socioambiental responsável. Outro elemento, outra proposta, né, para os supermercados é a fonte de disseminação de informação cidadã. Então, ao utilizar o ponto de venda, né, você vai encontrar, por exemplo, o consumidor vai encontrar encartes promocionais, sacolas de compras para sensibilizar e incentivar novos comportamentos individuais, né? A rede será promotora de desenvolvimento local, parceria de poder público na educação cidadã, tá certo? No caso mesmo da CELP, um tempo ela andou fazendo uma parceria, né, com o antigo Carrefour daqui, né, que ele fez o seguinte, né, se localizou lá um posto da CELP e produtos como papel para reciclar, plástico para se reciclar, vidro para reciclar, tá certo? Eles pesavam, né, aqueles elementos que você trazia dentro ali do supermercado mesmo, né, utilizava, uma parceria com o supermercado, que ele utilizava o próprio espaço do supermercado e dava um abatimento na conta, né, dependendo da quantidade que você levava de papel, de plástico, de vidro, tá certo? E aí ele fazia um desconto, vinha automaticamente na conta. E veio, às vezes eu veio na minha conta telefônica, justamente um descontozinho. Não era um desconto tão grande, né? Para o trabalho que a gente tinha, pegar, juntar, levar, fazer divisão de lixo, né? A parte de plástico, a parte de papel, a parte de vidro, né? Eles gostavam que já levasse divididozinho, né? Lá, quando não levava, eles iam lá dividir, né, na hora, botar plástico por plástico e pesar tudo aquilo. Quer dizer, era interessante porque ligava, né, a imagem do supermercado para essa questão, não é? Da educação ambiental, tá certo? Estava educando a população dentro dessa nova realidade. Além de difundir práticas sustentáveis que melhoram a qualidade de vida da população, né? Eles estão divulgando, né, essa questão dessa qualidade de vida, né, quando você recicla esses materiais, papel, plástico, vidro, tá certo?
próprio supermercado ele pode adotar essa prática. Né? Às vezes ele recolhia também garrafas, né? O próprio Carrefour ele recolhia garrafas também, mas aí é um papel da fábrica, né? Garrafinhas de cerveja, essas garrafinhas de cerveja, você colocava lá e você tinha também, parece, um abatimento, né? Ou você levava a garrafinha para trocar pela outra, tá certo? Antigamente se fazia tanto isso, né? Se levava para leite, antigamente não se vendia em sacolinha plástica o leite, ou naquelas embalagens Tetra Brick, e não utilizavam aquilo, eles utilizavam vasilhames de vidro, que você, a Silp, a antiga Silp, né? Trocava, você levava o vasilhame seu, pegava outro vasilhame cheio de leite, tá certo? Aquilo ali a gente achava fora de época, né? Mas aquilo ali estava preservando o meio ambiente, né? Se tinha uma política mais consciente quando se fazia isso. Próprio refrigerante, né? Quando se leva o de vidro e pega-se o outro de vidro, tá certo? A Coca-Cola ainda utiliza isso aí, né? Não é só para o leite, mas a Coca-Cola utiliza ainda. Quando tem também os de plástico, né? Que são também que você troca também por outro, tá certo? Hoje, por exemplo, a sacola pode ser utilizada para divulgar. Hoje mesmo que a gente está vivendo essa questão do Covid-19, não é? Então ela poderia divulgar como se dá a utilização das máscaras, o problema do distanciamento social, não é? Por que esse distanciamento social? Quando procurar um atendimento médico, não é? Telefones digamos assim, importantes para quando você estiver nessa situação, pode ser divulgada na sacolinha do supermercado, não é? Na sacola reciclável do supermercado, que não é uma sacola retornável, né? Ela é retornável, ela vai e volta, você usa mais de uma vez. Poderia estar essa divulgação por um tempo. Depois eles mudariam de novo, né? Seria outra campanha. Pode ser em relação à questão do dengue, combate a focos de mosquito, importância desse combate, desse foco, dessa preocupação, não é? Além disso, eles podem também ter encartes promocionais, receitas de baixo custo e alto valor nutricional, pode estar nesses encartes que eles vão distribuir, né, para criar essas propostas estratégicas, né? Enfim, são diversas situações que podem ser exploradas, criando uma imagem institucional positiva e compromisso do supermercado com essa responsabilidade socioambiental, né? Tantas coisas que esse varejo, né, pode fazer, por exemplo, na questão aí que a gente está tomando como prática, né, os supermercados, tá certo? E aí você tem aqui, não é, consciência socioambiental, o autor colocou aqui, ação proposta, disseminação de informação cidadã nos encartes, espaço da loja e gôndolas, né? Benefício para as empresas, empatia, visibilidade junto à comunidade, agregar valor à marca, benefícios para a sociedade, auxiliar na educação da comunidade local, não é? Melhorar a qualidade, não é, de vida, contribuir para a formação de cidadãos mais capacitados, críticos e conscientes, não é? Então, as embalagens, por exemplo, devem ter menor impacto ambiental, melhoria social, ação proposta, sacola permanente a partir de critérios socioambientais, que eu já falei para vocês, né? Benefícios para a empresa, empatia da comunidade, empresa percebida como parceira do poder público, diferencial frente aos concorrentes, não é? Por exemplo, quando ele criou essa questão da CELP lá dentro para recolher, isso é uma empresa parceira, né? Para recolher materiais recicláveis.
Benefícios para a sociedade, redução do lixo gerado na cidade, né? Isso ajuda. Eu vejo demais a prefeitura trabalhar nisso. Não é? Nessa questão aí do Cabo Santo Agostinho. Não é? Inclusive eu pertenço a um conselho representando a Fachuca, não é? E eles trabalham muito isso aí, é muito discutido essa questão de diminuir essa geração de lixo, não é? Geração de emprego e renda para comunidades, que são a questão dos catadores que estão ali no cabo, né? Aqueles catadores, eles têm às vezes ONGs, né? Que vêm, que participam também da reunião, são ONGs ligadas a esses catadores de material reciclável, né? Melhor qualidade de vida. Então, quanto ao produto, né? Isso é embalagem, produto menos agressivo ao meio ambiente, ação proposta, selo de carbono, que eu já falei para vocês aí, né? Por exemplo, os orgânicos, né? Que não utilizam agrotóxicos, eles vão possuir selo de carbono, né? Porque vão utilizar, vão liberar menos CO2 na questão, né? do trabalho agrícola. Benefícios para a empresa. Visibilidade em mídia espontânea devido à inovação da proposta, imagem institucional diferenciada, né, junto ao público e vinculada à causa ambiental, potencializador, de vendas, tá certo? Benefícios para a sociedade, orientar e informar no ato da compra, referência para a compra, reconhecer produtos de menor impacto ambiental, contribuição para a redução do aquecimento global, né? Então, tudo isso eles podem participar de forma, né, direta ou indiretamente nesse trabalho, né? Inclusive até quando recebe esses produtos do próprio fornecedor, né? São produtos orgânicos que o fornecedor vai, né, aquele que fornece, as redes de supermercado, isso vai mostrar que ele pertence a toda uma cadeia onde o sócio responsável está presente, o sócio ambiental responsável está presente, tá certo? Então é isso que eu quero deixar hoje aqui para vocês, não é? Estou deixando também uma tarefinha, tá certo? Só são 4 questõezinhas em relação a esse conteúdo. Deixo também 2 textos, né, que vão estar lá para leitura e complementação, para enriquecimento de vocês. São pequenininhos também, uma folha de cada, tá certo? Não é coisa grande que vocês possam, que vão ajudar você até a compreensão do assunto, né, que nós estamos disponibilizando para vocês, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima aula.